Segunda-feira, 4 de novembro de 2024, véspera da eleição nos Estados Unidos, é o assunto que eu tenho usado aqui no Fórum Mídias ao longo desses últimos dias, né? Eu vou continuar nele. Eu acho muito significativo que a cidade onde estão lá os nossos correspondentes da Fórum nesta eleição, o Fernando Cavalcante e o Mike Elk, que é Pittsburgh, na Pensilvânia, é a cidade que vai receber os comícios finais do Donald Trump e da Kamala Harris. Praticamente ao mesmo tempo, os dois estarão em Pittsburgh, hoje à noite. Mais uma indicação de que a votação será decidida lá, né? Quem ganhar na Pensilvânia provavelmente vai se eleger. E aí ontem eles fizeram uma entrevista com um senador lá, né, nos Estados Unidos. Os estados eles têm tanto uma Assembleia Legislativa, vamos dizer, o estado, né? Tem uma Câmara e um Senado estadual. E ontem os nossos colegas conversaram com um ex-senador estadual, que é uma figura importante, Alan Kukovich, lá na política local da Pensilvânia, de Pittsburgh especificamente. E aí, na entrevista, ele disse assim, olha, é a sensação de um político local, né? Uma pessoa que talvez esteja melhor colocada para falar sobre a Pensilvânia do que a gente. Ele disse, olha, eu acho que as pesquisas estão overcompensando este ano, porque elas cometeram erros gravíssimos e profundos contra o Donald Trump em 2016, 2020, e aí, segundo ele, a metodologia mudou. Ele acredita numa vitória da Câmara Nacional por 8 milhões de votos. 8 milhões, seria uma grande vitória. Também acredita numa vitória dela no colégio eleitoral e diz que o problema, na verdade, pode acontecer depois da eleição. Porque, de fato, como disse o Kukovich aos nossos colegas, gente, o Trump instalou muita gente ao longo dos últimos 4 anos na burocracia que cuida das eleições nos Estados americanos, né? Mais cedo o Yuri estava falando que é a Associated Press. Sim, a Associated Press faz a contagem dela, mas a contagem oficial não é feita pela Associated Press, é feita por cada um dos condados, né? As pessoas fazem muita crítica à eleição americana, mas eu defendo, de certa maneira, o modelo americano, porque o modelo de eleição americana é um modelo da Federação Americana, onde o poder é totalmente desconcentrado. Então, a votação é organizada condado a condado. Cada condado tem a sua própria burocracia e os seus próprios métodos. Isso pode parecer uma loucura, sim, mas faz sentido para uma federação, que é a Federação dos Estados Unidos, completamente como a Alemanha foi há pouco tempo, né? Você tem muito poder local na Alemanha, em Frankfurt, o poder da Bavária, o poder dos estados alemães é muito forte. Assim são os Estados Unidos. O poder local é muito importante. E para o modelo de economia dos Estados Unidos funcionou. Por quê? Porque preservou as elites locais. Este modelo de votação, é loucura, esse colégio eleitoral maluco, preserva o poder dos estados menos importantes. Preserva o poder da Pensilvânia, do Arizona. Então, só assim, se você tem que, para entender o que acontece nos Estados Unidos, você tem que entender a história do país, né? É muito fácil uma pessoa sentada no Brasil, mas no Brasil tudo acaba rápido. Óbvio, no Brasil o poder é totalmente concentrado em Brasília, entre a Câmara, o Congresso e a Presidência da República. Diferentemente do que acontece lá, onde para trocar um poste na esquina, você tem que consultar 200 mil pessoas, onde a eleição, você elege procurador-geral, você elege xerife, então é muito mais desconcentrada
o poder nos Estados Unidos ele é muito mais desconcentrado. Portanto, não estou dizendo que não seria legal, óbvio, que eles tivessem, para nós seria ótimo que eles tivessem votação nacionalizada e com urna eletrônica, saberia o resultado à noite. Né? Para do nosso ponto de vista. Mas do ponto de vista dos americanos, não, porque a federação não é brasileira, é americana. E eles se organizaram dessa forma. Enfim, o nosso entrevistado, o Kukovic, ele prevê, né, o fato de que o Donald Trump colocou muitas pessoas na burocracia da apuração, ele pode ficar segurando essa apuração ao longo das próximas semanas. Ele pode começar a criar problema na apuração na Geórgia, que é um estado que é controlado pelos republicanos, né? Ele indicou pessoas para a burocracia, e em vários outros estados. Ele pode criar problemas na justiça, e aí, se ele conseguir adiar o resultado, a certificação do resultado, em estados-chave, e nenhum dos dois tiver uma vantagem grande no colégio eleitoral certificada, isso pode ser feito até o dia 11 de novembro, aí a eleição seria empurrada para a Câmara dos Representantes, que será renovada amanhã totalmente. Como funcionaria? Cada delegação de cada estado votaria, teria o direito a um voto. Hoje, os republicanos têm 26-24 nas delegações estaduais. Agora, ele está dando uma opinião, o que é possível, mas os pesquisadores mais importantes dos Estados Unidos estão dizendo que o fato de que as pesquisas estão muito empatadas não significa que a eleição será, porque elas estão... Qualquer desvio, qualquer erro das pesquisas, vocês viram como elas erraram no Brasil, como elas já erraram lá, qualquer erro pode resultar numa vitória esmagadora. Então, também não é certo que amanhã à noite, quando as urnas forem abertas, a gente vai ter aquela... tudo parado, empatado. Não. Você pode ter uma vitória esmagadora de um lado ou de outro no colégio eleitoral. Esta é a verdade. Então, quando falar, saiu uma pesquisa em Iowa, que o Trump vai perder em Iowa. Bom, você tem pesquisas em New Hampshire, no Novo México, na Virgínia, em vários estados que também dão esperança de vitória para o Trump. Então, eu diria que não dá para dizer hoje, com segurança, o que vai sair das urnas a partir de amanhã à tarde. Você pode ter, sim, como disse esse entrevistado, Kukovic, né? E aí, do lado direito da foto dele, aparece uma foto de uma caixa de correio, uma das muitas que foram queimadas nos últimos dias. Quem é que toca fogo em caixa de correio? Republicano em geral, porque quem vota majoritariamente pelo correio são os democratas. Né? Então, várias caixas de correio já foram queimadas. Existe essa perspectiva de médio prazo e longo prazo de violência eleitoral nos Estados Unidos, não estou... Kukovic diz isso. Porém, amanhã também pode ser muito diverso. Amanhã as urnas podem abrir e pode haver uma lavada a Câmara ganha Pensilvânia, Michigan, ganha na Geórgia, e aí acaba o trumpismo. Será o fim do trumpismo com Donald Trump. Ou pode haver uma surpresa grande também do outro lado, uma vitória que é o que os republicanos estão dizendo que vai acontecer, né, da parte deles. Uma vitória grande do Trump que, se acontecer, vai redefinir o país do mesmo jeito que Ronald Reagan redefiniu nos anos 80. Então, fiquem ligados na apuração. É a única coisa que eu posso recomendar a vocês. Ivan. Boa, Zenha. É isso aí. Acompanhemos, então. Hoje eu trouxe aqui esta matéria do portal G1, só para exemplificar como toda a mídia comercial, esses veículos tradicionais, trataram este fato aqui, que eu acredito que a maioria de vocês deve ter acompanhado. O fato do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ter afirmado durante reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula
que não há problema de segurança em Goiás, que Goiás vive uma situação de plena segurança, que não há índices de criminalidade sequer no estado. Vocês devem ter acompanhado essa fala do governador Ronaldo Caiado por conta da resposta do presidente Lula, né? Viralizou o vídeo em que o presidente Lula, nesta mesma reunião, reage com ironia a este comentário do Caiado, né? O Lula fala, não, acabei de descobrir aqui o primeiro estado do Brasil que não tem problema de segurança, vou até mandar o ministro Lewandowski, o ministro da Justiça, para estudar, pegar ali uma referência de Goiás, porque Goiás zerou a criminalidade, né? Ironizando, claro, a fala do governador Caiado. Mas eu trouxe essa matéria do G1 aqui de exemplo para mostrar como este setor da imprensa, neste caso, que foi uma espécie de atrito entre um governador da oposição e o presidente, como esse setor da imprensa pratica aí o jornalismo declaratório, né? Eles simplesmente destacam uma fala totalmente questionável do governador de Goiás, sem trazer qualquer dado, sem trazer qualquer contraponto. Então, o Caiado disse, ponto e acabou, né? Como se fosse verdade. Então, tá aí o título da matéria, né? Goiás é o único estado que não tem problema de segurança. Ironiza Lula após Caiado criticar a PEC anti-violência. E a matéria prossegue, narrando ali o que aconteceu, né? Trazendo esse comentário do Caiado, em que ele diz que Goiás vive segurança plena, que não tem problema de criminalidade, traz a resposta irônica do presidente Lula e não traz nenhum dado para questionar essa fala problemática do governador. Afinal, é praticamente impossível você dizer que qualquer cidade no Brasil hoje não tenha problema de criminalidade ou que viva uma situação de segurança plena. É um absurdo afirmar isso num país como o Brasil, né? No entanto, não só o portal G1, como vários outros veículos que repercutiram esse caso, não trouxeram qualquer tipo de dado ou contraponto, simplesmente reproduziram a fala do governador e não cumpriram o seu papel aí de informar, né? Não só reproduzir o que o governador disse, mas trazer contexto, né? Será que é verdade que Goiás zerou os índices de segurança, de criminalidade? Não é bem assim, né? Aqui eu trouxe um trecho de uma matéria da Fórum, porque a Fórum sim trouxe um dado aí que ninguém estava repercutindo, né? Este trecho da matéria repercute a reação do Caiado depois da ironia do Lula, né? Ele diz lá, eu deixei claro que no meu estado de Goiás ninguém reclama de segurança, é segurança plena total. Nunca teve assalto a banco, nunca teve sequestro, novo cangaço, invasão de propriedade, nada, né? E ele ainda reclamou da ironia do Lula, disse que esse não é um assunto para ser tratado neste nível. E aí aqui a gente trouxe um dado, fazendo, né, o básico que o jornalismo deve fazer, coisa que outros veículos não fizeram. Aqui a gente traz um dado do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano passado, né, mostrando que o estado de Goiás teve 1.049 assassinatos, homicídios, no ano de 2023. Isso é plena segurança? Mais de 1.000 assassinatos no estado não ter problema de criminalidade, né? Meio estranho. E aqui eu trouxe essa outra matéria da Fórum, que mostra a vereadora Ava Santiago desmentindo totalmente esses dados, essa fala do Caiado, né? De que não há criminalidade, que a segurança plena em Goiás, e nenhum veículo aos estados a prerrogativa da legislação penal. Aqui eu trouxe a vereadora Ava Santiago trazendo os dados, vou assistir rapidamente. Governador Ronaldo Caiado, o senhor perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado, porque como é que o senhor quer que Goiás vire um modelo para o Brasil de crime zero, se só em 2023 nós tivemos quase 20.000 casos de feminicídio e violência doméstica registrados aqui no estado que o senhor governa? Como é que o senhor quer usar uma reunião do Lula com governadores e ministros para ser palanque do seu delírio presidencial
presidencial, a gente está diante de um caso escabroso de eliminação e execução de testemunhas de um crime, que é o caso Fábio Escobar, de Anápolis, que foi assassinado, e a 7ª testemunha, a 7ª, foi assassinada agora em outubro. Curiosamente, ele ia depor em novembro. Como é que o senhor quer transformar a segurança pública de Goiás em palanque para o seu delírio presidencial, se o senhor há 6 anos não faz a correção do salário dos policiais militares? Ora, governador, segurança pública não é bravata. A vida dos goianos, a segurança dos goianos, a vida dos policiais que trabalham com o senhor, a vida dessas testemunhas que se sentem tantas vezes acuadas por ver que, no caso do Fábio Escobar, está acontecendo uma execução em série antes delas chegarem a falar com a justiça. Tudo isso, governador, não pode ser exportado. Tudo isso não pode ser nacionalizado. Então, antes do senhor querer usar os números maquiados, os números forjados e os números ocultados da segurança pública de Goiás como modelo para o Brasil, resolva sua própria casa. Pois é, a vereadora Ava Santiago é vereadora de Goiânia, e ela trouxe, então, com poucos dados, ela consegue desmontar totalmente a fala do governador de que não há criminalidade no estado, algo que não foi dito pela imprensa, que só reproduziu a fala do Caiado. É isso, Melo e Azeno. Ele talvez, o Caiado tenha se referido a isso, porque, como disse a vereadora, foram mais de 20 mil feminicídios. Como ele é homem, ele não registrou isso aí. Não é violência, né? Não é violência. Não é violência. Não importa para ir para o Caiado. Isso aí não conta. Mulher não conta. Mulher não conta. Mas vamos lá, eu trouxe aqui uma coisa que sempre foi meu desejo aqui de botar no Fórum Mídia, que são as notícias desaparecidas, aquelas notícias que aparecem na nossa frente. É um escândalo, e daqui a pouco elas somem. Vamos lá, a primeira notícia desaparecida foi essa aqui, ó. Quando a Folha usou o jornalismo fora do rito para atingir o Moraes e ajudar os bolsonaristas. Isso foi em agosto, não tem muito tempo, não. A Folha publicou um pastel de vento que nós aqui no Fórum Mídias denunciamos, em que ela dizia que um vazamento que tinha sido feito mostrava que o Moraes teria agido fora do rito, porque, na verdade, o Moraes do STF não fez uma petição ao Moraes do TSE para que ele agisse. Como, no caso, os dois Moraes eram a mesma pessoa, ele não achou necessário formalizar o pedido a ele mesmo, né? E simplesmente tomou as medidas que julgou necessárias nos casos dos golpistas do 8 de janeiro e do gabinete de ódio. Então, isso aqui foi a matéria. Vamos lá para o segundo slide. Na matéria, a Folha dizia que o Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Essas mensagens teriam sido vazadas de um celular, não se diz de quem, depois vai se saber de quem foi, né? Aqui na matéria está em destaque que procurado, alegava a Folha na matéria, o gabinete de Moraes inicialmente não se manifestou. Aí, vamos para o próximo slide. Aqui o Moraes desmente a Folha e diz que seu gabinete não foi procurado. Ou seja, a Folha, além de publicar um pastel de vento, uma notícia totalmente fora da realidade, por que o Moraes tinha que falar com o Moraes burocraticamente, uma coisa sem pé nem cabeça. Ela mentiu quando disse que procurou o gabinete do ministro, porque o ministro disse que não foi procurado pela reportagem. O objetivo deles, claramente, era prejudicar a imagem do ministro Alexandre de Moraes. Vamos para o próximo. Agora, isso foi em agosto, e as últimas notícias
que a Folha publicou sobre o assunto também foram em agosto. No dia 28, foi essa aqui, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara convida ex-assessor de Moraes no TSE. Esse ex-assessor é o Eduardo Talhaferro, que era um perito que trabalhava, e ele foi preso por agressão à esposa, e na delegacia apreenderam o celular dele e tudo indica que foi do celular dele que foram vazadas as mensagens, né, com as investigações, com os bastidores dos pedidos do ministro aos que o auxiliavam no trabalho. A Folha publicou esta no dia 28, e no dia 29 de agosto, na coluna Painel, a senadora quer ouvir o ex-assessor do TSE, que era a Damares Alves. De lá para cá, a Folha esqueceu o assunto. O pastel de vento se transformou apenas em vento e sumiu do noticiário. Fez o estrago que eles acharam necessário, não teve a repercussão que eles esperavam, porque foi rapidamente mostrado que aquilo era um pastel de vento, e também até hoje a história não está bem contada, porque o vazamento pode ter sido do próprio Eduardo Talhaferro ou da Polícia de São Paulo, porque, não sei se vocês lembram, na ocasião, na noite mesmo da prisão, a deputada Carla Zambelli publicou de madrugada uma foto do Eduardo Talhaferro dentro do camburão. Como é que aquilo vazou para ela? Não é? Ela mesmo convocou as pessoas a irem lá para a delegacia para que o assunto não morresse. Como que ela soube que ele foi preso e que aquilo dali tinha a ver com o Alexandre de Moraes? Não é? Muito suspeito isso tudo. Vamos para o próximo. Aqui, é uma notícia mais recente do dia, sumiu ali na coisa, mas foi agora em outubro, da Carta Capital, que o Moraes prorrogou o inquérito sobre o vazamento de dados do ex-assessor e manda ouvir a delegada. Entre os alvos das novas diligências estão a delegada Jaqueline Menon, que devolveu o aparelho ao ex-assessor em uma delegacia de Franco da Rocha, e outros policiais envolvidos no processo de apreensão. Segundo a delegada Luciana Rafael Santini, responsável pela prisão do ex-assessor, não teria sido necessário apreender o celular de Talhaferro. Ela, contudo, solicitou que o aparelho fosse transferido à delegacia de Franco da Rocha, depois de receber um telefonema de outro delegado da Polícia Civil, José Luiz Antunes, pedindo que o aparelho fosse levado para lá. A investigação busca identificar se houve irregularidade na atuação da Polícia Civil do Estado de São Paulo, é bom lembrar, e esclarecer se dados confidenciais do ex-assessor de Moraes foram acessados indevidamente. Ou seja, a polícia do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas também sob suspeita no caso do vazamento. E nada disso a Folha tocou mais no assunto, esqueceu, sumiu. Então, essa é a primeira notícia desaparecida, mas tem mais um slide aí, porque essa aqui não podia deixar de aparecer. Isso foi a capa da Veja do final de semana. Vocês sabem quem é esse aí, não é? É o inelegível, aquele que a justiça brasileira condenou a 8 anos de inegibilidade. Ele não pode ser votado. E, no entanto, a Veja dá a capa a ele para essa declaração. O candidato sou eu. Não diz que é a Papuda, nem aos lugares onde ele deve frequentar brevemente, se a justiça for feita, mas não, como se ele fosse candidato a presidente da República, sendo que ele é inelegível. Ele não pode nem se candidatar. Se ele pudesse, a Veja podia até declarar sua preferência e dar a capa a ele, para ele fazer seu proselitismo nas redes. Mas não, ele não pode ser votado. Como é que ele pode dizer que ele é candidato?
Em entrevista à Veja, Jair Bolsonaro minimiza as derrotas de seus aliados, celebra a vitória da direita na maior parte do país, avisa que vai disputar a eleição de 2026 e que a investigação pela trama golpista é apenas perseguição política. Isso eles botam na primeira, botam na capa. Na capa. É o jornalismo declaratório puro, na veia, sem nenhum contexto, na capa. É assim, na impunidade, que esse indivíduo vai crescendo, como acontece com o Trump nos Estados Unidos. Todo mundo já sabe que se ele for eleito vai ser uma desgraça, e se ele não for eleito vai ser outra. Porque o que ele aprontou 4 anos atrás vai vir em dobro agora, porque ele está impune. Ele não foi punido por incitar os seus apoiadores a invadirem o Capitólio. Ele não foi punido até hoje. E aqui no Brasil nós estamos vivendo a mesma coisa. É à espera desse problema que os Estados Unidos vão ter agora, que nós vamos aguardar até 2026 para punir Jair Bolsonaro, além da inegibilidade que ele já está. Porque é isso que está acontecendo, a mídia naturaliza isso. Como é que você dá capa a um inelegível dizendo que ele é candidato? Ele não pode ser candidato. É isso. É isso aí. A Veja quer vender revista, né? É o que domina. O próprio Trump, nos artigos lá, nos comícios dele, e eu tenho que receber insalubridade, porque em nome da cobertura aqui da Fórum, eu pessoalmente, viu, Ivan e Antônio Melo, acho que se o Trump for eleito, ele não dura muito no poder, não. A não ser que ele recue da sua decisão de acabar com a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é muito importante para o establishment dos Estados Unidos. É um ponto central a guerra da Ucrânia, do enfrentamento com a Rússia, da OTAN. Se o Trump acabar com a guerra da Ucrânia, ele morre no poder, assim como o Kennedy morreu, porque o Kennedy não foi suficientemente durão na Baía dos Porcos. Ele cedeu ao Khrushchev quando ele tirou os mísseis da Turquia em troca da retirada dos mísseis soviéticos de Cuba. E o Kennedy, ele não era tão durão no Vietnã, tanto é que ele foi assassinado. O Lyndon Johnson, que assumiu o lugar dele, acelerou a guerra do Vietnã como nunca. Então, eu acho que se o Trump for eleito, ele vai ser assassinado, não tem nenhuma dúvida. Ele vai ser assassinado no poder, porque essa perspectiva do Trump de mexer com a guerra na Ucrânia é um suicídio. Agora, eu tenho que receber insalubridade da Fórum, porque a cada frase do Trump ele fala umas 8 mentiras por frase. E aí você fica... Cara, o cara não para de mentir. Cada frase que o bicho fala, ele mente. Mas é a estratégia do Bannon, né? A estratégia do Steve Bannon é essa. Minta outra vez, minta outra, porque a pessoa não tem como te responder, porque você fala uma mentira. Se você vai responder essa mentira, eu já contei outra. Aí você vai responder a outra, eu conto outra. E você está sempre na defensiva. É a estratégia dele. É mentira, eu vou querer insalubridade, porque hoje eu tenho quatro eventos do Trump. E a Kamala Harris, ela não faz tanto evento assim, né? Ela aparece muito menos. Ela é muito mais controlada, porque ela é uma candidata ruim. Vamos combinar aqui entre a gente. Ela é uma candidata ruim do ponto de vista do discurso. Ela não é uma pessoa que faz ela é muito controlada. Você vê que é tudo muito controladinho, ela fala lendo o teleprompter e tal. Ela faz, graças a Deus para mim, uma aparição por dia. O Trump vai fazer 4 hoje, aí tem que ficar ouvindo as besteiras que ele fala, as mentiras, as invenções, as loucuras dele 4 vezes. Porque faz parte, enfim. Olha, amanhã tem mais Fórum Mídia no dia da eleição do Império. Né? Amanhã, terça-feira, então... Quer dizer,
a eleição já começou, tem 76 milhões de votos. Metade da eleição já aconteceu, os votos estão lá depositados no correio. Amanhã é a presencial, né? É ir lá votar. E não é feriado nacional, Mauro Lopes, ou seja... É dia normal. Nacional, o cara tem que falar com o chefe. Ó, chefe, eu vou ali votar, tá bom? Tá. Valeu, até amanhã, gente. Abração. Valeu, gente.